Olha o título do nosso vídeo. Acusação de erro médico. Não fique bravo com o advogado. Vou começar contando um caso, então, aqui, como sempre a gente faz. Os pacientes de sexo feminino, 25 anos, com uma história de dor abdominal, com dor lombar. O diagnóstico inicial foi uma gastroenterocolite aguda, ou seja, estava um problema gastrointestinal lá, coisa comum, corriqueira, etc. E o diagnóstico final dela foi uma apendicite aguda supurada, quase foi a óbito. Esse tipo de problema eu já me deparei com ele dezenas de vezes nessa parte médico-legal, na parte jurídica, porque tem casos que realmente a apendicite se manifesta com um quadro exuberante, bastante fácil de fazer o diagnóstico desde o início, e outros casos que é bastante insidioso, que confunde com outras doenças, etc. Então cabe à equipe sempre prestar atenção e se determinar de acordo com aquilo que está sendo visto naquele momento ali, tomar as condutas ali, frente ao diagnóstico que foi feito naquele instante ali, sem deixar passar nada, sem negligenciar nada, né? E este caso daí, é um caso, esse aqui que eu estou contando, que é bastante recente, porque daí os médicos processados, absolutamente indignados com o advogado, porque o advogado fala um monte de besteira lá, porque o advogado falou um monte de absurdo, um monte de impropérios, um monte de deslates e não sei o quê. E eu tentando explicar, né, que o advogado estava falando em nome de alguém, né? Por quê? Porque advogar significa o quê? Ele chamar para si. E se está sendo litigioso, se existe um litígio na esfera judicial, é obrigatória a presença do advogado, exceto nas situações de justiça especial, etc. Mas, via de regra, tem que ter um advogado. E o advogado vai falar pelo cliente, ou seja, o autor, ou seja, o réu. E para isso é dar uma procuração para ele. Ou seja, ele vai ter um mandato para aquilo. Então, quando você assina uma procuração, você diz lá o que ele pode fazer e o que não pode fazer, quais são os limites de atuação do advogado lá. Então, a regra é assim, né? Que quem está falando é a parte, não é o advogado. Então, mas a família da paciente está dizendo que eu fiz isso, que eu negligenciei, que eu não fiz o exame que deveria ter feito, que eu não apalpei o abdômen como deveria ter palpado, etc. Assim, então quem está falando é a própria família, é a própria autora, tal. Não é o advogado da família, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem isso aí, ficam bravas, se irritam com o advogado. Quando na verdade o advogado ele é um mero mandatário ali daquela parte, né? E o advogado também não vai ficar bravo com o outro advogado, né? Porque quem está brigando, entre aspas, quem está litigando ali são os clientes, né? Autor e réu. Então não existe essa coisa de ficar bravo ali, né? Isso vem do próprio Código de Ética e Disciplina da OAB, né, que está escrito lá no artigo 11, lá que o advogado no exercício do mandato atua como patrono da parte. Então, por isso ele imprime a causa, a orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas antes procurando esclarecer quanto à estratégia. Então, a estratégia toda vai ser combinada, vai ser avançada com o advogado e com o cliente, né? O advogado tem essa autonomia também, vai esclarecer sempre o cliente a respeito de tudo aquilo que ele está promovendo ali, né? E também no artigo 23, é direito e dever do advogado assumir a defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre a culpa, porque todo mundo tem direito a uma defesa, né? E o que está em jogo ali é a dignidade da pessoa, né? As garantias constitucionais que devem ser respeitadas. Então ele tem que evitar, né, falar que o advogado está falando tal coisa no processo. Não, quem está falando tal coisa é o cliente, é o autor da denúncia, é o réu que está falando, né? Não é o advogado necessariamente. Então o advogado pode ter escrito aquilo ali, né? Só que a gente sempre tem que encarar que ele escreveu aquilo que a outra parte pediu, contou para ele, relatou para ele. Então a estratégia dele com o cliente vai ser sempre baseada nisso aí, e quem está falando ali para todos os fins é o próprio cliente dele. Então, muito obrigado.